Muito bom dia, fiel, e hoje chegou o grande dia. Hoje tem Corinthians e Atlético Paranaense, jogo válido aí pelas quartas de final da Copa do Brasil. E a Lili Nascimento trouxe aí mais informações juntamente ali com a equipe do Sport Center. Fica ligado aí no vídeo até o final para você ficar por dentro aí das últimas notícias do Coringão. Mas antes, já se inscreve aí no nosso canal, ativa o sino, deixa aí o seu like e o seu palpite também para o jogo de hoje. Boa noite, Edu. Beijo pra você, ao Elton Serra, ao fã de esportes que está acompanhando esse Sport Center. Nós estamos aqui hospedados no mesmo hotel que o Corinthians, na fria Curitiba, e mostramos, o momento exato da chegada da delegação corintiana. Muitos torcedores presentes aqui na frente do hotel, fizeram festa, gritaram o nome dos torcedores e uma imagem chamou a atenção. Memphis Depay desceu do ônibus e foi atender a torcida, ficou um tempão ali autografando camisa, conversando com torcedores, recebendo o carinho da fiel torcida. O Memphis, que estava afastado, seguia no departamento médico, ele que sofreu uma lesão no posterior da coxa direita, então ele seguia em tratamento aí por conta dessa lesão e voltou antes do previsto. A gente tem que lembrar, recordar que durante esse tempo de tratamento dele, ele também passou por um quadro de virose, então acreditava-se aí que ele demoraria um pouco mais para retornar, mas não voltou, está na lista de relacionados, treinou, fez o último treino ontem com todos os atletas, fez o último treino também na tarde de hoje e estará à disposição do técnico Dorival Júnior para esses primeiros 90 minutos aí dessa decisão contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. A dúvida fica se o Memphis vai começar jogando ou será uma opção para o segundo tempo, até porque trata-se de um gramado sintético, ele voltando de lesão, então muito provavelmente ele fique também à disposição aí ao longo da partida. A gente tem que lembrar que outros jogadores estão afastados, alguns no departamento médico. O Ranieri vai cumprir suspensão, então ele nem viajou. O Yuri Alberto, o Carrídio, o Martínez e o lateral esquerdo, o Hugo, eles estão no departamento médico, ainda não retornaram, mas o restante do elenco à disposição do técnico Dorival Júnior. O Corinthians que fez o último treino de preparação na manhã de hoje e aí retornou, na verdade, embarcou aqui para Curitiba, chegou no finalzinho da noite e foi recebido pela torcida, Então foi muito legal ver o carinho dos torcedores, de alguns jogadores, não só o Memphis, mas também o Romero, o Gustavo Henrique, outros atletas também atenderam os torcedores. A gente fala do Memphis justamente por esse retorno dele depois de uma lesão. Então o Corinthians fica hospedado nesse hotel, segue toda a preparação, o cronograma que foi montado de descanso também. E amanhã vai para a Arena da Baixada para esses primeiros 90 minutos dessa decisão contra o Furacão pela Copa do Brasil. E é claro que nós estamos aqui acompanhando o lado do Corinthians, a Mariana Becker acompanhando o lado do Atlético Paranaense para mostrar para o fã de esportes durante toda a programação a preparação para esse jogo tão importante. Agora eu volto com você aí, Edu, no estúdio e já sabe, se quiser informação, qualquer coisa, é só chamar que estaremos aqui na fria Curitiba para passar tudo para o fã de esportes. Muito bem, como a Mari falou, o Corinthians eliminou o Atlético nos 3 confrontos em que as duas equipes se enfrentaram na competição, na Copa do Brasil. Em 97, quartas de final, o Furacão venceu o primeiro jogo por 2-1, mas levou um 6-2. Depois, em 2001, 0-0 e 1-0 para o Corinthians. Também nas quartas de final. Já em 2009, oitavas de final, como a gente vê aqui, o Furacão venceu por 3-2, mas levou 2-0. Nos 3 encontros deu o Corinthians, então. Como será nesta quarta possibilidade? Vamos lá com o Elton Serra para a gente falar desse jogo. Confesso que me chama a atenção o Furacão poupar jogadores. Com isso, o Corinthians é favorito, ainda mais claramente com essa economia de jogadores titulares? Edu, o favoritismo já existe mesmo com se fosse o time principal do Atlético, que poupou alguns jogadores contra o São Paulo e conseguiu a classificação, Pensando nos 180 minutos, claro,
e disputa de penalidades. É um Atlético, claro, pensando na Série B, a gente transmite aqui a Série B, a gente faz todos os jogos do Furacão na Série B, e ser 12º colocado num campeonato onde ele entrava como favorito, o time tem 30 pontos, disputou 23 jogos e só venceu 8, é claro que a prioridade acaba sendo voltar à elite do futebol brasileiro, porque passar mais um ano na Série B, nem a grana da Copa do Brasil compensa, Edu, você passar 24 meses longe da elite do futebol nacional. Mas, se chegou a essa fase da competição, é um time que tem que ter muito respeito, né? É claro que o Odair, ele pensa muito em fazer um jogo defensivo, segurar mais o Corinthians, usar o campo sintético ao seu favor, fazer com que o Corinthians se sinta desconfortável no jogo, o Corinthians ainda com alguns desfalques do meio para frente, não existe a garantia do Memphis de jogar, né? Ele está relacionado, como trouxe Lili, mas a gente também não sabe até que ponto ele está 100% ou próximo disso para jogar um jogo como esse, mas mesmo assim, com todo esse cenário, pensando nos 180 minutos, tá? Não só nesse jogo de Curitiba, pensando nos 2 jogos, o Corinthians é favorito. E sobre o Memphis, que você citou, muito bem recebido em Curitiba, é claro, ele é muito estrela, né? E aí, claro que as atenções se voltam para o holandês, é uma figura importante no futebol mundial. Se for a campo, ele atrai tanto as atenções, ele pode ser decisivo para o Corinthians? É importante lembrar que Curitiba, né, a capital do Paraná, tem aí, de sua maioria, obviamente, torcedores da dupla Atletiba. Mas o Paraná, o estado do Paraná, né, principalmente o norte do Paraná, tem muitos torcedores de clubes paulistas, né? Sobretudo do Corinthians até. O Corinthians chegou a ter uma parceria, né, do Corinthians Paranaense, uma época, um time que acabou ali fazendo uma parceria com o Corinthians, então tem muito torcedor do Corinthians e há esse carinho, obviamente, com os jogadores indo jogar no Paraná. E um desses jogadores é o Memphis. É claro que é um jogador que faz muita diferença dentro de campo, porque tecnicamente, olhando para o que tem o Corinthians hoje, né, você pensar que pode ter o Maicon, o Raniel e o Breno Bidon, não sei se esse trio pode jogar novamente, né? O Garro um pouco mais à frente, que é um cara que é importantíssimo para essa conexão meio-campo-ataque. Tá faltando alguém ali para fazer esse jogo funcionar melhor, né? A gente viu o Guinegão entrar bem, fazer um gol já, fez um gol contra o Bahia, foi importante também no 3-2 contra o Vasco, é um cara que vai ganhando confiança, mas num jogo de quartas de final de Copa do Brasil, você ter um cara como o Memphis faz muita diferença, Edu. Se ele jogar, e aí a Lili trouxe muito bem o aspecto da grama sintética, se ele entrar em campo, mesmo não estando 100%, num trecho do jogo onde seja crucial a presença dele, é claro que as atenções do adversário passam a voltar para ele. E ele vai ter que assumir essa responsabilidade cedo ou tarde nesse momento onde ele é, tecnicamente, o protagonista dessa equipe do Corinthians, principalmente, né, com a ausência do Yuri Alberto, que é o jogador que era mais definidor, né, enquanto a dupla estava em campo. Aquele cara que, de repente, com um toque na bola, pode clarear o jogo, achar um jogador livre, né? Realmente pode entrar no segundo tempo, de repente, e conseguir alguma coisa. Acho que vai depender muito da história do jogo que acontecer no gramado em Curitiba, né? Muito bem, então logo mais às 9h30 da noite, hoje tem Corinthians e Atlético Paranaense, jogo válido aí pelas quartas de final da Copa do Brasil, e a gente sabe que vai ser um jogo difícil, apesar do Atlético Paranaense não estar ali numa boa posição na Série B, é um time que é chato, um time que pode surpreender, então, na minha opinião, acho que o Corinthians deve entrar ali com os pés no chão, não entrar de salto alto, com um olhar de superioridade, como que já ganhou, como que já está classificado. Não deve fazer isso nunca. Tem que respeitar sim o adversário, jogar de igual para igual, jogar com raça, jogar com vontade, honrar ali o manto como sempre, né? Fazer ali um bom resultado. Eu até falei em um vídeo anterior meu que eu prefiro que o Corinthians não jogue com a vantagem. Obviamente que se a gente tem a vantagem é muito melhor, obviamente que eu quero que a gente tenha a vantagem, mas tratando-se ali de opiniões, na minha opinião, o Corinthians ele joga melhor quando não tem a vantagem, quando ele tem que buscar ali o resultado. Mas se vier a vantagem, é muito melhor pra gente fazer ali 1-0, 2-0 lá, 2-1 que seja. O importante é voltar com um bom resultado lá de Curitiba, do Paraná,
para o jogo de volta aqui na nossa arena, na nossa casa, com o apoio da nossa torcida, que com certeza vai encher o estádio, vai lotar e vai empurrar o Coringão para mais uma disputa aí, para mais uma classificação para a semifinal da Copa do Brasil. E esse ano promete, hein? O ano passado a gente ficou perto, fomos desclassificados ali para o time dos Mulambo, da Mulambada, onde eles tiveram ali aquele benefício da CBF, né, de trocar ali as datas e tal, e agora eles estão chorando, porque a CBF trocou ali as datas, agora eles que estão chorando. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né, Mulambada? Mas é isso aí. Então o Coringão tem aí o jogo hoje importante e domingão tem Corinthians versus as Porcadas também, lá na Neoquímica Arena, eu vou estar lá presente. Eu queria muito estar hoje lá no Paraná, mas não foi possível, não consegui ingresso. Honestamente, eu não esperava que ia ter ali uma fila de espera para você poder comprar o ingresso. Na hora que eu entrei, faltando 5 minutos para a abertura do site, já tinha mais de 40 mil pessoas na fila de espera. Se eu soubesse que era assim, teria entrado antes, mas enfim. É vivendo e aprendendo, e na próxima a gente com certeza vai conseguir sim. Beleza, fia? Eu vou ficando por aqui. Já se inscreve aí no canal se você não é inscrito ainda. Ativa o sino, deixa aí o seu like, o seu palpite. E o meu palpite é 2-1 pro Coringão hoje. Vamos voltar com a vantagem e vamos classificar assim com fé em Deus. Vai dar tudo certo. E o Coringão, que já tem um novo presidente, vai sair dessa situação, vai conseguir arrumar a casa. A gente vai sair da situação. Essa é a torcida, essa é a nossa fé, é isso que a gente acredita. E vamos fazer de tudo para que isso aconteça, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!